2 pontos conquistados em 21 disputados. O único clube que ainda não venceu na Série A e afundado na lanterna do Brasileirão. A crise no esporte não pode ser normalizada. E a crise no esporte não tem apenas a assinatura do técnico Pepa, que foi demitido neste sábado após a derrota por 2-1 para o Fluminense no Maracanã. A crise no esporte tem mais responsáveis. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então se inscreve, deixa o like, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. O técnico Pepa, ele não permaneceu no esporte até o dia 3 de maio porque ele simplesmente quis. O técnico Pepa permaneceu no esporte porque ele foi respaldado pela direção, nos rostos aí do presidente Yuri Romão e do vice-presidente de futebol Guilherme Falcão e também do executivo André Figueiredo, que acreditaram na evolução do trabalho que não aconteceu. Essa é uma leitura, mas a gente precisa ir um pouco mais além e entender que o trabalho de Pepa, se a gente olha para o que aconteceu de janeiro até maio, ele simplesmente não acontece. O trabalho de Pepa, ele tem alguns recortes positivos que imprensa, torcida e próprias pessoas do clube acreditavam que poderia se materializar de forma positiva na temporada, o que não aconteceu. O trabalho de Pepa, há pelo menos 2 semanas, ele já deu claros sinais, já dava claros sinais de esgotamento, mas ele foi mantido. O trabalho de Pepa chegou num ponto onde o treinador estava sendo xingado com 20, 30 minutos de jogo na Ilha do Retiro, mas foi respaldado pela direção. Então, a demissão tardia de Pepa expõe, mais uma vez, um erro já conhecido da direção do esporte, que é simplesmente colocar a convicção acima do que o campo está mostrando. A gente já viu isso não apenas em 2025. A gente viu em 2023 com o Anderson Moreira. Ok, que o comitê de futebol era outro, mas o presidente era o mesmo. A gente viu isso ano passado, em menor escala, claro, com o Guto Ferreira, e até com o Souza, na minha opinião. Acho que o Souza poderia até ter sido demitido antes. E a gente voltou a ver isso com o Pepa, que de todos esses, foi o que mais deu claros sinais de que o trabalho não iria para lugar algum. É muito importante que a gente fale que o esporte, em momento algum da temporada, conseguiu uma sequência de 4 partidas boas. Desafio qualquer um aqui que esteja vendo esse vídeo a me colocar uma sequência de 4 partidas boas do esporte contra qualquer adversário, tá? Pode colocar aí Afogados, enfim, Decisão, times menores do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste. Não tem. Não tem. E era justamente esse o medo que todo mundo, a torcida e a imprensa, ficava se perguntando qual esporte seria o da Série A. Porque há 4 dias do início da Série A, o esporte perdeu para o Altos em casa, tendo uma atuação ridícula. Mas entra na Série A, consegue fazer 3 jogos, 3 jogos interessantes, tem a questão da arbitragem, mas simplesmente o trabalho de Pepa afunda depois da derrota para o Red Bull Bragantino na 4ª rodada. Então, o caminho e o reflexo que o esporte escolheu, o caminho que o esporte escolheu, se reflete agora, sabe? Porque não dá para fingir surpresa. Não dá para fingir surpresa. Não dá para fingir surpresa quando você comete os mesmos erros e quer colher resultados diferentes. A direção do esporte escolheu manter um trabalho que não iria para frente desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. Tudo que Pepa fez após o jogo contra o Red Bull Bragantino tem a responsabilidade da direção do esporte. Porque Pepa não ficou porque ele quis. Pepa não tinha esse poder de dizer, eu vou ficar porque eu quero. Não, Pepa era subordinado ao presidente Yuri Romão e à direção do futebol. Pepa, que ganhava um bom salário, pelo menos desde que eu acompanho o esporte, é um salário maior que eu já vi ser pago a um treinador, mas aí não dava respostas. Pepa não dava respostas.
E aí eu fico me perguntando por que a direção do esporte, que investiu cerca de 60 milhões no elenco esse ano, no elenco que, diga-se, é desequilibrado, mas deveria estar mostrando mais do que está. Então, por que a direção do esporte não agiu? Por que a direção do esporte optou por dar continuidade a um trabalho que já havia se esgotado? Por que a direção do esporte escolheu apostar nos mesmos erros? Eu falo, e é muito óbvio, Série A não perdoa erros óbvios. É muito simples. Você perdeu um joguinho aqui e ali na Série B, você consegue recuperar. Mas você abrir mão de alguns jogos na Série A para manter um treinador que já havia sido demitido por 99% da torcida, é uma escolha que você precisa lidar com as consequências dela. E as consequências dela, no momento, são 2 pontos conquistados em 21 disputados e uma lanterna merecida. Não dá para fingir que o esporte está ali na lanterna porque caiu de paraquedas. Não, o esporte plantou isso e está colhendo isso, sabe? Então, na minha opinião, a demissão tardia de Pepa é mais um reflexo de um grave erro da gestão do esporte, dessa convicção e da falta de senso de urgência. Com todo respeito a todos os envolvidos aí, não estou faltando com respeito a nenhum, mas eu não consigo entender por que às vezes falta tanto senso de urgência. Será que todo mundo que assistia aos jogos do esporte estava errado? Não estava, né? Será que a imprensa que falou tanto da falta de evolução, a torcida que reclamava das escalações, das substituições e que via o time não evoluir, estava errada? Não estava. O tempo provou mais uma vez que a convicção baseada no trabalho, na confiança ali do dia a dia, ela não pode se sobrepor ao que o campo mostra, porque o campo é soberano. O campo sabe mais do que eu, o campo sabe mais do que qualquer um. Porque o que o esporte mostra em campo é um reflexo. E aí vai muito além da minha opinião, da opinião do presidente, da opinião de qualquer diretor. O campo é o balizador de tudo. E o esporte não tinha desempenho e muito menos resultado. Então, era um trabalho fadado ao fracasso. E ele se materializou. Foi interrompido tardiamente. Na minha opinião, Pepa foi demitido com pelo menos 2 semanas de atraso. Se Pepa fosse demitido após a derrota para o Corinthians na Neoquímica Arena, acho que ninguém estaria questionando tanta demora da direção do esporte. Mas ser demitido após a 7ª rodada, com o clube agonizando dentro de campo, fica o questionamento do porquê faltou tanto senso de urgência mais uma vez. Bom, agora o que fica aí, né, é a busca pelo novo treinador. A gente vai trazer informações e aqui um recado para a torcida aí que está acompanhando. Ninguém é rebaixado com 7 rodadas. Nenhum clube é rebaixado com 7 rodadas e o exemplo mais claro disso é o Vitória do ano passado. Se a gente quiser ficar num clube com orçamento parecido do esporte, que também era recém-promovido à Série A do ano passado, ou até mesmo o Fluminense que escapou na última rodada do ano passado. Então ninguém é rebaixado após 7 rodadas. Ainda faltam 31 rodadas. O esporte terá parada aí para o Super Mundial, terá um mês aí treinando, então dá tempo de arrumar a casa. Agora é necessário ação. Não dá para ter uma convicção que se sobrepõe ao campo. E a direção do esporte teve mais uma lição de como isso é prejudicial para o clube e para eles mesmos, né? Porque eu fico pensando, como o diretor, e aí o diretor, eu falo toda a direção, que investiu tanto, não impediu a continuidade de um trabalho que já estava dando errado, sabe? A partir do momento que você investe tanto, acho que a cobrança deveria ser maior, né? Mas agora são águas passadas e o trabalho de Pepa se encerrou e agora o esporte vai para um novo ciclo. A ver quem a direção vai escolher. Agora, meu ponto sobre essa questão do treinador é que, na minha opinião, precisa ter um treinador que arrume o setor
defensivo do Sport, porque não dá para ir para lugar nenhum tomando tantos gols. E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham também que a direção do Sport demorou muito a demitir Pepa? Vocês concordam aí que houve erros, assim como houve também no passado com essa falta de urgência? Então deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima.